Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live nessa terça-feira. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre: você tem medo de quê? Quantas coisas acontecem em nossas vidas que ficamos paralisados, não conseguimos seguir em frente. É o que eu vou estar falando hoje nessa live. A live fica gravada, muitas pessoas, meu público realmente sempre assiste depois, e a live fica gravada. E muitas pessoas me perguntaram: Ludmila, minha vida está paralisada. Hoje eu tive vários atendimentos, o que acontece com isso? E o público maior aqui é mulheres. Hoje mesmo, agora, acabei de sair de lá, né, de uma palestra de mulheres na OAB. Eu só tenho que agradecer pelo carinho que me receberam, o presidente, o João, a toda a equipe, que é essa diferença do que faz, de que no envolver dessa mulher, de lutar por essa mulher. E a mulher, ela é tudo, né? A mãe, a amiga, a esposa, a profissional. O que nós buscamos? O que muitas vezes nós estamos paralisados e não conseguimos enxergar. E o que eu trago para falar hoje para vocês: o que vocês têm medo? Como está hoje na vida que você se encontra e você ainda continua tendo medo? Normalmente, quando a gente fala um medo, quando eu lido com saúde e relacionamentos, por isso que a saúde está completamente ligada aos relacionamentos, é falar o que acontece conosco que nós paralisamos dentro do relacionamento, que nos faz adoecer num caminhar que não conseguimos enxergar onde realmente iniciou e aonde termina. E eu fico parada do que eu posso estar fazendo comigo, o que pode estar acontecendo que eu não consigo seguir em frente. Seja bem-vinda aí, Mi, que está entrando aí. O medo de se aproximar de uma outra pessoa, há uma dor, por amor nós paramos. A aproximação, os relacionamentos, o que acontece dentro dos relacionamentos que paralisamos, não conseguimos seguir em frente. Ou seja, as pessoas não querem ter mais responsabilidade perante as suas dores. Muitas vezes nos comportamos como adultos infantilizados. Quantas dores nós trazemos nesse coração e não queremos olhar para nossas próprias dores. Adultos infantilizados diante das dores daquilo que possa enfrentar, daquilo que aconteceu em sua vida. Quando a gente vai falar epigenética, é o meio. O que acontece agora nesse momento que eu não estou conseguindo seguir em frente? Eu não estou conseguindo poder realizar aquilo que realmente eu gostaria. Seja no relacionamento amoroso, seja na sua questão profissional, seja numa questão sua, pessoal, profissional. Hoje eu encontro várias pessoas que falam: Ludmila, minha vida parou. Hoje, diante de vários atendimentos, e isso que foi o que trouxe, dentro de um contexto, do que você tem medo? Quais são as últimas coisas que aconteceram com você que não consegue seguir em frente? Boa noite, Cleide, seja bem-vinda. Pode até me falar perante aí na constelação, o que hoje você acha, do que tem medo? Se eu perguntei hoje para os meus próprios atendimentos dos meus clientes. E quando eu falei: do que você tem medo? A pessoa falou: eu não sei nem do que eu tenho medo. Eu tô tão perdida que eu não sei nem mais do que eu tenho medo. Isso foi uma das respostas. A outra resposta: eu tenho medo de se envelhecer. Será que eu vou conseguir aquilo que realmente quero? Outra resposta que eu recebi no atendimento de hoje é: eu tenho medo de não conseguir me curar, de ir à frente. Eu luto por essa doença, eu luto por esse bem-estar e eu não sei realmente o que pode estar acontecendo. Então, do que temos medos? Se a gente for falar de constelação familiar, muitos têm medo dessa constelação familiar. Por que eu tenho medo de fazer constelação? O que acontece que eu não consigo seguir em frente e ao mesmo tempo eu tenho medo dessa terapia? Constelação familiar, eu falo que é um bate-papo, é ali que a gente vai estar introduzindo e sabendo o que é que está acontecendo com você. Trazer do inconsciente à consciência, onde você pode estar paralisada nesse momento. O que acontece que não consegue seguir em frente? Nas constelações familiares, desse último final de semana, no dia 17 de março, o que a gente pôde enxergar lá? Que o grande problema era dentro do relacionamento amoroso.
o quanto isso travava dentro de um relacionamento amoroso, deixa eu só aumentar aqui, daquilo que a pessoa queria buscar para ela. O que acontecia que ela não conseguia seguir em frente. E muitas das vezes, quando a gente fala de uma dor, daquilo que a gente não quer olhar, relacionamento amoroso foi o que girou em todas as constelações, e mais do que isso, muitos problemas com o pai. Né? Boa noite! Fale pra mim do que você tem medo, Cleide. Ale, pode falar também do que vocês têm medo hoje. O que é que hoje ainda às vezes te segura dentro de um medo? Medo todos nós temos, mas do que? Quando eu olho para uma técnica, para uma terapia, daquilo que eu posso enxergar, que possa me trazer um resultado, que possa me trazer a solução. Só que muitas das vezes nós estamos parados ainda no processo lá atrás, da família de origem. Né? Um pai que não pôde ficar com seu filho, houve uma separação, às vezes ele está passando por uma questão financeira e foi embora, uma questão de ainda mais que eu estava lá no direito, né? Esse pai está sendo perseguido, tem várias outras coisas que envolvem, e ele então resolve deixar a família para se proteger. Uma mãe que foi embora, não vou falar só do homem, vou falar da mulher, ela não estava ali presente. Por que será que ela não está ali presente? O que acontece que ela não consegue seguir em frente? Né? Será que a coisa dela é um risco de vida? Ou seja, uma adoção. Por amor, eu doei você. Né? E outra pessoa resgatou essa criança. Mas é um ato de muito amor. Tanto que a separação é um ato maior do que quando a pessoa num casal. É um ato muito grande. A gente tem que ter muito amor para separar dentro de um relacionamento. Então, é isso que eu falo, que isso é o self e não as sombras. Normalmente, quando a gente vai falar de casal, relacionamento amoroso, se separam mais olhando para a sombra e não se trabalhando dentro do próprio casal. E o que essa mãe está deixando, do que aconteceu com ela, que ela poderia seguir em frente e ela não consegue. E o que quando a gente faz dentro da constelação, a gente for ver um dos casos que eu fiz, essa mãe também, a mãe dela não estava presente para ela. E ela não conseguia estar presente para os próprios filhos. Quando a gente faz essa ressignificação, essa mãe depois pode se aproximar dos filhos. Né? E não tem como a gente apagar uma borracha, já falei isso para vocês, né? Não tem como. Mas a gente vai poder ressignificar essa história. Eu não estou tirando a culpa de ninguém. E sim, poder fazer diferente. Olhar para aquilo que realmente é, né? De uma forma, né, plena. Nós paramos e repetimos padrões repetitivos. A mãe não estava presente, a avó não estava presente, e há um padrão repetitivo dentro da família. Quantas coisas acontecem e a gente não tem ideia, é uma consciência arcaica agindo atrás de nós. E a gente, inconscientemente, por amor, nós seguimos essa consciência. Vocês têm ideia disso? Do que acontece? De como que eu não consigo olhar para aquilo. Ou então eu vou começando a ter consciência do lugar que eu estou. A constelação familiar vem trazer a consciência do que é que realmente está acontecendo na sua vida. Lógico, eu sou uma terapeuta sistêmica, eu vou te olhar como um todo. Você em relação com você em relação às pessoas, né? Em relação aos sistemas. E nós vamos olhar os tipos de amor. Eu tô ali com meu marido, mas ele não está fazendo o papel de meu esposo, está fazendo o papel do meu pai. Olha que dificuldade. Nas constelações do domingo, quando eu falo relacionamento do pai, sim, né, de separações, o pai e a mamãe se separam e aí ele não consegue ir à frente numa questão profissional. E se para, porque na verdade ele olha para esse pai. Né? Então a gente vai lá e coloca dentro desse pai. Ah, mas meu pai já faleceu. Eu não trabalho com o morto, eu trabalho com o sentimento que você dá a essa pessoa, a tudo aquilo que aconteceu na sua vida. E quanto que é difícil a pessoa falar, é difícil a pessoa explicar, ela colocar para fora. Né? Quantas vezes eu ouço, nossa, antes eu não falava, hoje ainda consigo falar. Ou eu nunca falei isso para ninguém. E diante de um trabalho, agora eu vou falar daquilo que eu quero me libertar. Por isso que a gente fala uma liberdade, como se eu vou lá e coloco um óculos, ou como eu estou de lente de contato, e aí você fala, nossa, agora eu estou enxergando coisas que eu não enxergava. Sim,
Porque em geral as pessoas se afastam dos problemas. Não, isso já foi resolvido. E não, está ali dentro. É como eu falo que a gente quebra um vasinho, vai lá e enterra. Se você desenterrar, os cacos vão estar no mesmo jeito. Então, como que eu posso mudar isso? É olhar naquela infância que quando um pai foi embora, quando uma mãe foi embora, quando você foi adotado, que seja, a criança não entende isso, ou ao saber disso, né? Porque ela não tem ela que resolve, né? Ainda ela é muito, e isso ela guarda dentro dela, esse amor dessa infância que não foi resolvido. Então, por isso que são os tipos de amor. O que acontece é que eu posso seguir em frente de uma forma diferente, podendo entender que aquela pessoa também é um órfão do sistema como eu. Todos nós somos órfãos de um sistema. E o que acontece nas dificuldades desses pais que tiveram, na mãe que acabou dando o seu filho para doação, um pai que acabou indo embora, quantas coisas acontecem. E é dentro desses amores que nós paramos, naquela busca daquela criança que realmente eu gostaria de ter, de ser, né? E quero esse amor agora nesse presente. Então agora a gente vai ter que se tornar os pais da criança sua, ou seja, os pais adotivos desse eu dentro de si. Deixa eu ver o que ela está falando aqui. Tenho medo de trazer à tona toda a raiva que me reprimi por longos anos. Isso é algo muito profundo que você fala. Que quando você fala dessa raiva que trouxe por longos anos, a gente colocar para fora. Então, você pode ver que deve às vezes ter problemas de garganta. Isso tudo vai repercutir alguma coisa no corpo. Fale para mim do que você repercute, do que acontece que às vezes não consegue seguir em frente, que é guardado. Aproveita aí, gente, tá entrando Sônia, Camilo, tá entrando Leila, Cleide. Aproveita no filmezinho e compartilha. O que é hoje, do que você tem medo, que não consegue seguir em frente, não consegue ir. Ela acabou de me falar de um sentimento de raiva. Por que tanta raiva? Se a gente olhar isso, qual que é o gatilho que dispara isso? Você sabe qual é o gatilho que dispara. O que acontece com você que a faz sentir tanto raiva? E essa raiva, você não está nas leis naturais, né? Do que é, né, na vida. Não que a gente não possa sentir raiva. Sim, há uns sentimentos que a gente tem, mas não carregar ao longo da vida. Porque a gente vai ter que olhar de uma forma positiva, olhar para essa dor que carrega essa raiva, para sair desse estado, para se libertar, né? Por isso que eu te falo que é o afastar. Então, quantas pessoas você se afasta, né, com medo nessa questão de resolver? É um olhar da dor da infância, de uma feliz busca, ou seja, presa dentro do seu próprio sistema. A gente pode olhar e fazer diferente, né? Ou seja, são as vítimas de exclusões, eu estou me colocando em qual lugar? E na verdade, quando isso a gente fala se afasta, é uma exclusão. Não? Então, os mais velhos têm a consciência do que isso, que trazem a sabedoria para dentro do sistema. Os mais novos se revelam. Então, tudo aquilo que não foi olhado lá atrás vai estar sendo olhado aqui agora, né, pelos mais novos. Então, se eu fizer uma constelação, eu vou estar tanto ajudando os que já vieram antes e principalmente seus descendentes. Do que é que você busca para você? Agora mesmo falando de histórias de mulheres, falando de padrões repetitivos. Minha mãe não teve mãe, eu também não, e eu tive que ir à frente, eu tive que vencer. Ela pode fazer diferente nessa história dela. Eu olhando cada um e eu tive que ir embora, porque eu falei, não, eu tenho um compromisso pela live, eu vou vir pela live. Mas ela pode olhar ali diferente. Não tive um bom marido, mas ele te deu 2 filhas lindas e maravilhosas. E ela fala com muito orgulho de que ela é mãe de 2 filhas, que ela hoje com a consultoria dela, ela se mantém. Foi uma história linda, são várias histórias de mulheres que foram empreender, fazer diferente por elas mesmas. Mas ela tem que, quanto nessa caminhada, como elas todas falaram de erros e acertos, qual a dificuldade que eu ainda carrego, que eu posso fazer diferente, se tornar mais fácil para os nossos filhos, para a nossa vida, para nós mesmos. Porque todo ser humano, hoje ainda foi uma das frases a qual eu coloquei para os meus clientes, querem amar e serem amados. Né? Aqui é uma vida que a gente cresce espiritualmente, cresce mentalmente. Quais são as dificuldades que essa criança não tem esse amadurecimento? Quando você era criança, você não tinha esse amadurecimento. Você culpa, você chora. Eu tive um cliente que ele não entendia, o pai tinha deixado ele. E quando a gente constelou,
Ele entendeu qual foi o motivo e depois aí descobriu a verdadeira história e pôde se reconectar com esse pai. Olha que lindo! E quando ele se reconecta com esse pai, a vida dele explode. Literalmente. Explode no sentido, ótimo, melhorou profissional, sucesso, já tinha com a mãe. Mas ali teve algo, né, que ele teve que ter aceitação, a coragem daquilo que foi. E se sentia rejeitado, que muitas vezes poderia ter assumido já cargos altos de liderança e não se assumir por uma questão da rejeição. Né? Mas era uma luta muito grande. Deixa eu ver o que ela fala. Olá, Bruna Visa. Ai, Miriam. Ai, que linda. A Dani. Sim, um casal. Dani, quantas coisas, né, nós passamos dentro de um relacionamento. E elas hoje com várias mulheres lá falando da luta, a perda de um filho. Muitas das vezes quando o casal se perde um filho, há uma separação. Porque não consegue olhar para essa dor. E aí um culpa um ou culpa o outro. E tem que se entender o que realmente está acontecendo. Por isso que a gente olha com amor. É o amor que organiza. A organização vem pelo lado paterno, né? E o amor, né? Esse amor que transborda vem pelo lado materno. Né? Amor de mãe, amor de pai. O que é família para nós? Família é uma onda, ela passa. Então eu agradeço pelo que eu recebi dos meus pais, pela essa vida que eu tenho hoje. Mas muitas das vezes, em certas atitudes, eu detesto aquilo que faz. Ou o que fez. Por isso que eu falo que não tem como apagar uma borracha, mas tem como a gente pegar e se trabalhar e fazer de uma forma diferente para ter um relacionamento mais saudável, uma vida mais saudável. Deixa eu ver o que ela tá falando aí. Né, preciso me reconectar com meu pai. Sim. E quando a gente fala de reconexão com seu pai, a gente vai falar de relacionamento amoroso. Mas o primeiro relacionamento amoroso começa por você. Aí, Dani, é a grande diferença de tudo isso. Do que nós queremos. O que nós queremos para as nossas vidas. O que nós, mulheres... E como eu acabei de iniciar na live, empreendedoras, mães, amigas, esposas, o que nós queremos para nós? Quando ela vem falar dessa sexualidade, ser a mulher que sempre quis ser. Então ali eu vi elas lutando por elas, né? Cada depoimento lindo, de histórias difíceis. Eu quero mudar esse quadro, eu quero trazer para vocês que vocês possam fazer diferente. Ter histórias mais fáceis, no sentido de aceitar o meu destino e poder saber que eu posso fazer diferente, que eu posso ir à frente naquilo que não é perdoar. Aconteceu, me deixou, eu não tive no momento, não vivi com você nos melhores momentos que você gostaria que eu estivesse. Meu pai não estava ali presente, minha mãe não estava ali presente. Eu aceito, é a coragem de olhar para a nossa dor, a reconectar com seu pai. Mas o olhar também que ele também é um órfão do sistema. Como ele fala, eu tenho que perdoar, não é perdoar. Imagine quando eu atendo casos de abuso, né? Abuso por parte de pai, por parte de avô, e são sempre das pessoas mais próximas, né? Mas se formou um destino ali, já se fez o ato. Não tem, mas deixo com você o que é seu, isso não me pertence mais a mim. E sigo na frente naquilo que é meu, na minha essência. E muitas das vezes a pessoa se sente culpada e ela trava. Porque aquela outra pessoa muitas vezes é conivente, né? Mães são coniventes com o esposo, que abusa de um filho, de uma filha. Ela está junto, presente, até de certas formas, às vezes consciente. E o que essa criança vai fazer? O que esse adolescente, ele se sente, né, perdido, mas estava a serviço de um sistema. Por amor, eu me dou inconscientemente, né? Valeu cuidar. Voltei, o celular até desligou. Sim, porque é uma dor sua. Olha só, a menina fala da raiva e o celular dela desliga. Isso é energia, tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que nós trabalhamos dentro do nosso sistema se trava. E eu não consigo seguir em frente. Só que olhar com amor com tudo isso é o amor incondicional, mas eu não preciso conviver com isso. Esse é o convencional. Eu posso amar a todos e a todos, mas não conviver.
É uma grande diferenciação que a gente tem que fazer. E te falando que você falou da raiva, o que que é dentro de sentimentos, emoções, relacionamentos que te segura nessa raiva? Algo hoje acontece ainda. O celular até se desligou falando dessa raiva que tinha. Então o que acontece é que essa mulher não consegue seguir em frente. Né? Lá, aquelas mulheres falando de depoimentos sofridos, houve a morte de um filho, houve uma separação, um divórcio, quanto que essa mulher teve que lutar para tudo isso e ter forças para cuidar da criança. Depressão pós-parto, o que acontece que vai me levar a fazer diferente, a olhar, a aceitar um destino, tudo que foi. Eu já escutei de frases quando eu trabalho, através a gente chega dentro de uma constelação, eu tô no segundo, eu tô no terceiro casamento, se ele não olhar para tudo aquilo que foi antes, ele não consegue seguir em frente. Né? Como que vai ter o segundo, terceiro casamento? A gente tem que honrar tudo aquilo que foi o primeiro, é o mais forte. E a gente agradece aquilo que recebeu para poder cada um deixar o que é do outro, agradecer aquilo que se recebeu e poder seguir a vida em frente. Tem casais que não, eu vou poder me reconectar em frente. Por isso que eu falo do relacionamento. Quando a gente fala lá, a outra moça me falou da questão que eu preciso me reconectar com o pai. Qual que é o primeiro diferente da mãe que o bebê ama? Que ela vê que ele ama um diferente. É o pai. Né? E a mãe que dá permissão para essa criança amar o seu pai. E aí quando eu tenho um problema de relacionamento amoroso, que foi o que mais que uma da constelação de domingo, eles não conseguiam se reconectar, nem de ter novas amizades, nem de ter um relacionamento amoroso. Fez a constelação, eu venho falar depois de praticamente uma semana, eu fiz um domingo, aí a gente se falou na sexta-feira, né? Dentro dos constelados, né, das consteladas, ela fala, nossa, eu conheci uma nova pessoa. Eu pude me abrir. Ele se reconectou com esse amor do pai. Olha que lindo isso. Né? E precisava. E também falou que profissionalmente ajeitou essa questão profissional. Pôde ter coragem de discutir com o chefe de planos, de tudo aquilo que teria que ser feito. Realinhou-se até profissionalmente. É o ir para a vida, que ele entende que ele recebe, sim, ele vai poder fazer da melhor maneira. Só que é passo a passo. Por isso que eu falo, eu trago a solução, mas quem vai olhar para toda essa solução são vocês. Daquilo que vocês buscam para vocês. E eu pergunto, já que tem várias pessoas dentro dessa live, do que você tem medo? Hoje fiz essa pergunta, eu falei para vocês, teve gente que falou, eu não sei nem do que eu tenho medo, eu tô tão perdida que eu não sei nem mais do que eu tenho medo. Outro me respondeu, eu tenho medo de envelhecer, de ficar solitária. Outro me respondeu, eu tenho medo de não dar conta daquilo que eu tenho que realmente de fazer na minha vida. Estou olhando com amor para o meu destino, como foi, para seguir em frente. Ótimo! Quando você olha para o seu destino, essa aceitação. Mas qual que é o principal daqui que a gente vai falar para todos? Ter a coragem de fazer diferente. Ter a coragem de poder olhar para isso, para essa exclusão, porque grande parte dos problemas são exclusões, e eu me coloco também dentro, mas nós viemos de sistemas doentios, somos doentios, e a gente vem para fazer algo melhor, para se diferenciar. Quando nós temos um filho, eu tenho 2 filhos, que nossos filhos sejam melhores que nós. É nesse intuito, mas filho não vem para preencher vazio de ninguém, muito menos de um casal, de uma mãe. E aí, senão, se quando eu olho para aquele filho e falo, filho, você é tudo para mim, eu deixo de deixar, eu estou prendendo ele dentro da minha esfera. Mas ele não é o meu esposo, ele é somente o meu filho. Né? E o que eu quero é que ele vá e siga em frente. Olha o que a outra menina fala. Seu trabalho tem contribuído imensamente para tudo isso. Sim. É um abrir da consciência que eu posso chegar a uma solução de uma maneira mais saudável e mais feliz. Tanto nos meus relacionamentos, mas como comigo mesmo. Corpo, mente e espírito. O que hoje lá, quando eu estava nessa palestra de mulheres, saúde mental, como eu lido com tudo isso? Controle de ansiedade, de medos e várias coisas. Uma estava falando dentro do que foi para ela sair do emprego e ter que voltar ao mercado de trabalho e dizer não, você agora é mãe, então eu não vou te contratar. O homem passa por isso? Não.
A outra que teve que recomeçar, mas ela queria maternidade, né? Então todas ali estavam também são mães. E como que é difícil a gente conciliar essa maternidade em dar tempo para a criança, em dar tempo para a família. O que acontece conosco? Que a gente possa fazer diferente. Eu venho alinhar vocês para entrar dentro de um caminho. Quando a gente fala mentoria, na verdade, essa mentoria nada mais é de como eu ouço isso, uma bússola daquilo que eu devo e para onde eu devo ir. Como é que eu posso fazer para fazer diferente daquilo que eu quero? Porque eu quero chegar a uma solução. Né? Então, eu estou realizada em muitas áreas, ok? Muitas mulheres vêm profissionalmente, estão realizadas, outras estão num crescimento. Antes eu ganhava mais dinheiro, agora eu parei. Por que eu parei? E por que eu tenho o dedo podre? Sempre escolho a mesma pessoa. E sempre. Então ali tem um destino. Ou então quando todas as mulheres da família não se casam, uma exclusão do masculino dentro dessa família. Então a gente vai olhar isso com muito amor. Vocês estão repetindo o mesmo padrão doentio. Hoje mesmo, logo pela manhã, foi muito interessante. Ludmila, e depressão? É genético? Eu falei, não, é um padrão doentio na família. Mas alguém olha ali. Normalmente a gente fala, quando a pessoa fala de depressão, 80% de casos mãe e 20% de casos pai. Mas não precisa só ser eles. Pode ser alguém da família, um tio, um avô e assim por diante. E quando ele é excluído, alguém olha para isso. O que aconteceu nessa família e está se repetindo o padrão. Câncer. Ou então vou ter um outro caso de constelação. Todos quando chegavam aos 42 anos de idade, elas se separaram. E ela me procura e falou, Ludmila, eu estou chegando aos 42 anos de idade, eu não quero me separar. Minha mãe já separou e minhas 3 irmãs já separaram. Eu vou ser a 4ª da família e eu não quero. Eu sei, olha como é que a gente olha para a dor, que olha para a aceitação. Eu sei contribuir, porque teve uma traição dentro desse casamento, mas eu amo e eu quero fazer diferente. Quando essa mulher vem e constela, a gente acha lá o que é dentro da solução daquilo que ela precisa, sai desse padrão repetitivo dentro da família, fazendo diferente, não é porque ela não teve, na verdade ela tinha 2 filhos, não eram mais filhas, porque ele era todas as mulheres, mesmo pode repetir para os filhos também, né, independente do sexo, até é importante falar. Essa mulher voa, ela consegue dentro disso equilibrar essa questão desse dar e receber. O problema está o quê? No dar e no receber. E essa mulher, e aí como eu falo a palavra, explode profissionalmente, consegue se liberar do sócio. Né? Tinha um sócio e ela não conseguia se liberar desse sócio e ao mesmo tempo também era um peso tão grande. Olha em quantas áreas nós vamos parando. Começa em uma área e daqui a pouco você vê que começa e vai parando em várias outras áreas da sua vida. Então o que eu estou fazendo conosco? O que nós estamos fazendo com nós mesmos? Que nós não conseguimos seguir em frente. O estado de consciência, tudo é forma e pensamento de como nós levamos e vamos gerar dentro, né, na vida. Hoje eu conversei com uma menina, ela falou, eu fiz um curso caríssimo lá de PNL e não consegui acabar. Ludmila, tudo que eu começo eu paro. O que acontece com essa pessoa que tudo que ela começa para? E não segue. E ainda eu vejo que eu paro dentro de todo um sistema familiar. Então a gente vai olhar para tudo isso com muito amor e vai poder falar, nossa, eu posso fazer diferente. Obrigada aí pelo elogio, tá? E é isso, e eu também agradeço também pelas suas peças maravilhosas, né? Aí tá o Mundo Lingerie, é o que faz a... Inclusive estou com lingerie do Mundo Lingerie, tá bom? É demais de olhar para tudo isso e poder fazer diferente. É quando a gente elogia uma pessoa, a gente elogia dentro de um material que vai fazer essa pessoa estar onde está, poder fazer ela diferente, ela olhar para si mesma. O que muitas vezes falta dentro de nós, e ali hoje, olhando essa palestra, né, de 4 mulheres, é que elas tiveram que se reestruturar para olhar para esse amor próprio. É um feminino ferido. Eu coloquei na sexta passada até esse filme, né? Uma mulher de muita sorte, porque ela tinha tudo, mas ela fazia sempre para agradar o outro. Nós novinhas, aí até hoje eu conversei com, né, um dos clientes, conversando, você teve uma sexualidade, você foi ensinada sobre sexualidade, ela não, o básico. Então a mulher não sabe o que é realmente uma sexualidade. Em saber se amar, aí quando a gente vai para sexo ou para corpo, em saber se tocar, em saber que ela tem que olhar para ela,
né? E ela não tá fazendo nada de errado. Porque aí vem os jogos de poder, a manipulação. E aí a gente vê o quanto que é dos abusos. Quantas mulheres abusadas eu atendo. Por isso que hoje eu fui numa palestra lá, Voz de Mulher. Eu pus aí no Stories. Quem olhou dentro do meu Stories vai ver isso. Porque ela precisa se abrir. Independente daquilo que aconteceu na sua vida, vá em frente. Mude. Porque muita gente vê, hoje foi eu achei muito interessante, ela falou, uma das mulheres que estavam palestrando, falaram pra mim, inclusive mulheres, deixa isso do lado, deixa pra lá, não deu certo, pare, é fácil a gente falar pro outro, para, não faz o que tá, muda. Mas ela insistiu, ela viu o que ela acredita e era o que ela gostava. O que eu tiro na primeira lição pra vocês, das primeiras que a gente tem? Faça aquilo que você gosta. Faça com muito amor. Vai levar? Vai falir, vai acontecer o que for que acontecer? Sim, né? De relacionamentos falidos, quando a gente fala disso daí, nossa, eu admiro, tô no segundo, terceiro casamento, ou no segundo casamento, e o mesmo erro que tá acontecendo no primeiro casamento tá acontecendo agora, porque eu não posso fazer diferente. Ali é uma ferida, na qual aquela pessoa tem que olhar, muitas vezes ela tá no mundo infantil, não buscando uma mulher ou um homem em si, mas buscando um pai e uma mãe, e aí o problema se repete novamente nessa estrutura. Com a constelação familiar eu encontro a raiz desse problema e depois através de outras técnicas nós vamos trabalhando hipnoterapia, regressão de momentos passados, progressão. Nossa, eu quero então ver lá na frente, né, numa empresa, do que seja, o que acontece que eu posso tirar naquele lugar. Nossa, eu quero assumir uma nova sociedade, e por que eu não faço movimento? Eu tenho dinheiro, eu consigo fazer. E aí, quando a gente constela, a gente vai determinando o que é. Ou a gente faz uma sessão de progressão, vai ver o que acontece. Mas essa pessoa também está parada energeticamente. Nossa, Ludmila, eu tinha uma bonança, tinha uma prosperidade muito... Olha como a gente se sabota. E depois que eu estou... E mais com casos. Essa semana foi casos nesse sentido. E só começou, né? Na verdade, começou do final de semana, na verdade. De sexta até agora, terça-feira. Agora estou com um novo relacionamento. E depois que eu entrei nesse relacionamento, minha vida financeira foi decaindo. Isso tem a ver? Tem muito a ver. Porque muitas vezes você se auto-sabota. E é o que acontece, eu vou ganhar mais dinheiro, mas aí ele vai falar, ele vai reclamar, né? Nós viemos de um país patriarcal, machista, que essa mulher, ela faz, e o dinheiro não é de um, o dinheiro é dos dois, mas aí ela se sente culpada, eu tô melhor que ele, e aí agora o que eu vou fazer? Não, a gente vai olhar com isso com muita dor, a gente vem para agregar e não para tirar. Se tá alguma coisa aí, então porque algo tá fora do limite, não há um equilíbrio. Primeiro é pertencer, né? Então toda exclusão gera uma compensação. E o que eu tô excluindo na minha vida ou o que eu não tô olhando? Dentro disso é o pertencimento, aí o equilíbrio, esse dar e receber. O que acontece que a gente precisa olhar? Eu só dou e eu não recebo nada em troca. Não é? Em que papel você está se colocando? De vítima? De salvador? E aí na hora que eu falo, não, eu fiz isso de algoz, o que é que acontece? É o triângulo dramático, que a gente não tem ideia, né? E muitas vezes tem ideia sim, mas a gente não consegue sair. Eu procrastino. O que faz uma pessoa procrastinar? É isso que a gente vai olhar para essas raízes, para essa dor, para poder seguir em frente. Escreve aí do que você tem medo, como que tá hoje para você, do que você pode fazer diferente. Né? Eu tô pegando ganchos de tudo esse meu dia hoje, né? De atendimentos, de palestras. Nossa, ali quando eu olhei a história de cada uma, eu teria... Vamos fazer exercício sistêmico, vamos fazer um exercício de PNL, para vocês entenderem que vocês podem sentir. Tudo vem no sentir, na alma. A nossa alma já sabe tudo aquilo que a gente precisa antes de nós mesmos. Então tá na hora de se abrir para tudo isso. Eu venho desse mundo empresarial, né? Eu trabalhava numa consultoria de pequeno e médio porte, né? Que a gente vem atender para estruturar essa empresa, tudo. Mas além de tudo isso, a gente tem que estruturar a pessoa, o indivíduo. E não é porque ele não quer. Então eu deixo aquilo que não me pertence e vou à frente daquilo que eu quero para mim. É isso que eu posso fazer diferente.
Tá aqui, Vera Lúcia. Vera, você quer entrar? É isso? Eu não sei. Tá me dando um convite aqui. Eu não sei. Se quiser, me fala sim, eu quero. Se quiser dar algum depoimento, você pode dar também, né? Eu te coloco aqui dentro da live, se quiser. Aqui quando a gente entra como assim. Mas o que eu quero é ver mulheres que mudam seu destino. Pessoas, seres humanos. Sim, meu maior público é mulheres. Mas lógico, eu vou atender o namorado, o marido, o esposo, é assim, ó, eu quero. Então eu vou te puxar até pra dentro da live. Peraí que eu vou te convidar. Cadê Vera Lúcia Gomes? Meu convite. Boa noite a todos. Aí pode falar comigo. Fátima entrou também. Vamos ver. Eu vou colocar aqui também. Aceita meu convite. Tá entrando. Pelo menos tá dividiu minha tela em dois. Oi, Vera, tá tudo escuro aí. Você tá me vendo? Vera? Olá. Vamos tentar de novo. Ela veio. Boa noite, Eduarda. Também entrando os homens, entrando. Os homens fazem parte do nosso caminhar. Deixa a Vera aqui de novo, não sei porquê, né? E ela quer entrar, eu deixo entrar sem problema nenhum. Agora até saiu, acho que ela saiu porque aqui não tá constando no meu. Soraya, quer entrar, Soraya? Também a gente pode conversar também. Teve na última constelação comigo em grupo, pode falar de como foi essa experiência de estar, se quiser falar. Soraya, quem esteve aqui comigo, eu não sei, são várias pessoas aqui que estão comigo, e aí a gente pode até conversar dentro do que está buscando. Soraya, Daniele, se quiser entrar, aí vocês me falam do que vocês estão buscando, do que vocês têm medo, do que vocês podem seguir em frente. Cleide, vejo muitas mulheres com medo de se integrar e serem amadas. Sim, olha, isso é real, é muito real. Uma mulher só quer ser amada e muitas das vezes o que ela me reclama é que ela tem que ser um masculino forte. E cadê isso? Tá com homens femininos, um lado feminino. E uma sexualidade, ser a mulher que ela sempre quis ser. E eu posso ser? Pode, a gente evoluiu. Por isso que a gente fala das questões. Se quiser entrar comigo, fica à vontade também, Cleide. E é bem isso mesmo que você fala, né? Mulheres que querem se entregar, querem ser só simplesmente amadas. E com muito amor. Né? E esse amor é o que transborda. Né? Porque quando nós estamos nessa relação do dar e receber, nós conseguimos seguir em frente. Né? Esse equilíbrio dentro do sistema. Poder alinhar tudo aquilo que vocês querem a seguirem em frente. Do que hoje ainda, quando eu falo para vocês, de que você tem medo? Do que você possa fazer diferente para a sua vida? Olhar dentro dos relacionamentos, por isso que muitas vezes adoecemos, quando uma pessoa adoece de um câncer, por exemplo, e é o que eu falo com todos, e de experiência, posso ter, ela doa, né, ao outro, mas ela não olha-se para si. Né? Então, do mesmo jeito que ela deixa as outras pessoas tomarem a vida dela, a doença toma o seu corpo. É difícil, uma realidade muito difícil. E todos nós temos células cancerígenas. E se a gente vai passar por um problema desse, ou se está passando, o que a gente precisa fazer para olhar? A doença é amiga, ela não é inimiga. Ela vem nos mostrar que algo está errado. Quando você me fala isso, é doentio. Uma mulher tem medo de se entregar, de ser realmente o que ela é. Porque ela tem medo de ser julgada. E ela se acha culpada quando ela pode amar, quando ela pode ter um tempo para ela mesma e ela não consegue. E aí eu falo, não, tem que se ter. Quando ela pode sair com a amiga dela e conversar. Mulheres recarregam com mulheres, homens recarregam com homens, e depois eles voltam, se unem. É polaridade, isso é o energético. Tudo vai voltar em cima da polaridade. Deixa eu ver o que me escreveram aqui. Preciso desamarrar, parece que estou presa. Um monte de projetos e nada anda desde o ano passado. Minha câmera está ruim, posso só assistir? Lógico que passa, pode, Vera, sem problema. Escreve, Vera. Você queria entrar? Mas então escreve para mim o que você hoje queria falar que você queria entrar. O que é?
A Dani falou, olha, minha vida tá, eu tô com muitos projetos, tudo. Por quê? Que essa sexualidade, aonde está essa sexualidade, essa energia de vida, né? Que é os projetos, a criatividade, aquilo que eu coloco para minha vida. Tanto que eu vou vir com o piquenique energético no dia 13 de abril, no sábado, para quê? Para trabalhar esse interno de vocês. Para trabalhar essa energia através dos 7 chakras dessa mulher. Do coronário ao chakra básico, ao chakra sexual. Para ela entender que também ela pode internamente. Tudo vem do movimento de dentro para fora. E a gente vai descobrir na raiz, Dani, o que está acontecendo para você poder se soltar e seguir em frente. Né? Que vai vir constelar comigo. Então, essa é a grande diferença daquilo que eu quero para mim. Por que eu estou presa? Né? Eu estou ainda presa, estou indecisa, eu não sei se você está indeciso, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, então eu vou falar amor de pai e mãe, será que você teve a permissão tanto de amar a mãe e o pai? Fala da dificuldade com o pai, aqui a gente já vê nessa questão, porque o pai é o que empurra para a vida, né? A mãe, aquela que cuida e acolhe, o pai empurra para a vida, por isso está muitas vezes nesse amor filia, preso nesse amor da família. Então, amor porneia da mãe, amor estorgé do pai, amor filia. E depois, quando ele já se torna adolescente, nossa, Mila, agora, Ludmila, meus filhos já estão crescendo. O amor é eros. É quando a gente não quer papai e mamãe junto da gente, não. A gente vai buscar uma outra forma. A gente vai à frente. Então, eu quero que vocês olhem para tudo isso, do que realmente vocês querem para você. Me escreve no direct, me escreve pelo WhatsApp, tem aí dentro disso, é só me mandar, e aí entra no meu WhatsApp, e a gente pode conversar. Eu dou uma análise sistêmica, gratuita, online comigo, em caso de conciliar, a gente concilia horário, para você ter ideia de onde você está, o que você está fazendo com a sua vida. Aí sim, para determinar um caminho. Ou então, como eu recebi hoje, né? Foi muito interessante, a menina viu, Ludmila, eu não fui mais uma vez no seu trabalho de constelação. Você deve estar falando. Eu falei assim, se você não foi, porque não era o seu momento, e eu não tenho que estar cobrando nada. Nada. E tá tudo bem. Quando for seu tempo, sua hora, você vem. Ah, ela virou para mim e falou, eu vou e eu vou fazer essa análise. Então, essa semana a gente vai fazer análise. Tá vendo? Tem que tocar no coração. Lu, minha internet está ruim, mas vou escrever. Minha constelação foi linda. Estava passando por um momento de muita dor. E foi a chave para me empurrar para a vida e tantas coisas novas. Que lindo, amiga! Você está podendo enxergar que você está indo para o novo. E por mais difícil que você esteja passando, a situação, o desafio, e eu sei pelo que você está passando, você vai olhar aceitando e tendo a coragem de fazer diferente. Eu acredito na mulher que você é, naquilo que você pode ser capaz, e já é. A única coisa, como a outra menina falou, a Dani falou, eu preciso desse resgate. E é esse resgate que vai fazer diferente na vida de vocês. Que vai poder seguir liberdade de ser a mulher que você sempre quis ser. Então, já deixando de recado aqui, nós vamos ter piquenique no dia 13 de abril, né? É um sábado à tarde, aqui no Chico Mendes, né? Mas aí no Chiquinho, é coligado, né? É no Catarina Escarpio. Aí eu vou depois pôr o endereço, vou colocar, a gente vai sair sobre o anúncio do piquenique. Para quê? Para que essas mulheres entendam que ela pode sim olhar para esse corpo, ela pode sim vencer, ela pode trabalhar essa mente, a saúde mental, ela pode dar um novo destino a esse corpo, a essa vida, entender que isso vem de dentro para fora, trabalhando todo esse energético, porque aqui, por exemplo, na garganta, quantas coisas, a mulher tem problema de tireoide, a mulher tem problema de cordas vocais. O que acontece com as coisas que ela não consegue falar, ela tá travada? Porque aqui eu tenho vários pontos sexuais. E aí eu não consigo seguir em frente. Eu travo. Tá vendo que tudo isso que a gente acontece dentro dos relacionamentos vai travar o quê? A nossa saúde. Metafisicamente, eu tô falando energeticamente, te trava e você não consegue seguir em frente. A Arlete tá falando, minha constelação foi ótima também. Já estou percebendo algumas alterações. Se você puder dividir, não é para falar o que é, Arlete, você vai perceber muito, a gente tá para se falar, quero ver se a gente se conversa aí, que bom entrar aí na minha live, né? Eu deixo, quando eu faço a constelação com a pessoa, pelo menos aí ela vai girar, né? 3, 4, 5 dias para ver
o que essa pessoa vai entronizar. Ela tem que entronizar dentro dela para ela poder seguir em frente. E aí eu pontuo a constelação, eu pontuo a vida dela como um todo, e ela viu o que está acontecendo de frente, como Soraya, como Arlete, como Cleide, que está aqui, e tantos outros que até já constelaram comigo. E viu que a diferença. Quando eu procuro um constelador, eu procuro por quê? Porque aquela pessoa fez a diferença na minha vida. E aí ele me traz outra pessoa. Né? E fala, olha, Ludmila, eu quero que você ajude essa pessoa, a essa mulher. Né? O que acontece? Porque ela não está conseguindo seguir em frente. Há uma pessoa que está adoecendo. Como é difícil para a mãe, quando uma mãe vai embora, né? Eu te falo aí, a morte, por isso que é tão difícil, nós não fomos treinados para a morte. Mas aí a gente aceita com muito amor e a gente pode olhar com diferente, cada uma dimensão diferente. Aí a pessoa consegue se liberar. É difícil. Ela emagrece, ela passa mal, ela não consegue ir para frente. Olha assim, quero participar desse piquenique. Sempre gostaria de participar, mas sempre aparece um imprevisto. Então, Vera, agora é a gente, o que você quer prioridade para a sua vida? Venha participar desse piquenique, sim. É quando eu vou olhar para vocês para um outro lado, dando uma vazão à forma e pensamento que você pode fazer diferente, trabalhando nesse corpo. É um trabalho totalmente diferenciado, né? Uma meditação sistêmica. Quando eu olho na meditação sistêmica, há tudo aquilo que aquela mulher precisa. O silenciar da mente, o acalmar do ser. Para sim ela ter forças para poder seguir em frente, Vera. E fazer diferente na sua vida. Eu recebi um depoimento e foi lindo. Até hoje eu ainda estava mexendo lá, falei, nossa, tem que publicar isso daqui. Falando do piquenique, eu agradeço, Ludmila, por me resgatar como mulher. Essa tarde valeu por você e por todos aqui presentes. Por isso que mulher fortalece mulher. Mulher vai à frente. Né? A gente fala guerreira, não, eu falo que são donzelas. São belas adormecidas. Porque o guerreiro, eu sei, a gente tem que ser guerreira, até o termo que se usa guerreira, de à frente, mas você tem que ser uma donzela, tem que ser uma mulher, como a Cleide falou, mulheres querem ser amadas. Né? E aí sim, ela se destina uma bela mulher. E o que eu falo, bela adormecidas, acordem. Faça diferente por vocês. Se sintem amadas, mas o primeiro relacionamento amoroso, volto a falar, é por vocês mesmos. Uma mulher que se chega a um orgasmo energético, ela não depende do outro. Quando ela conhece o próprio corpo, quando ela conhece a si mesma, daquilo de tudo que ela pode ser capaz, ela segue em frente. Aí quando ela recebe o outro, imagine você ter essa mulher ao seu lado. É muito forte. É isso que vai diferenciar de tudo aquilo que eu desejo. Deixa eu ver o que ela escreveu. Na próxima constelação, irei acompanhada a minha filha Soraya. Ai, Tereza, você é mãe da Soraya, será uma honra para mim tê-la comigo. Venha para o piquenique também. Olha que lindo, a filha vem constelar e agora a mãe quer vir. Ou seja, ela vê a diferença da filha dela. Ela vê que a filha está fazendo um novo destino para essa família, um novo destino para essas mulheres. Mas ela faz por você, mãe, que ela acolhe dentro desse coração, pegando tudo que é de bom. O que é de ruim de nós que somos mãe, a gente deixa para lá, deixa que nós resolvemos a nossa parte. Filho, pegue tudo que é de bom nosso e faça diferente por você. Que lindo. Venha também, Tereza, para o piquenique no sábado à tarde. Dia 13 de abril nós vamos ter o piquenique. Dia 21 de abril, feriado, mas é um domingo, nós vamos ter a constelação familiar. Aproveita para divulgar, aproveita para trazer novas mulheres que têm medo de se amar, de serem amadas. E aí ela acha que aquilo é um processo e está tudo bem. Não, não está tudo bem, gente, faz diferente. Quantas vezes o que acontece conosco, nós nos tornamos reféns, né, das pessoas ao nosso redor. Pode ser do marido, pode ser de um filho, pode ser de um chefe, pode ser de uma amiga. Né? Olha só, é relacionamento, são jogos de poder. Então tá na hora de entrar e aí a gente vai se colocando e organizando esse sistema. Fazendo com muito amor, fazendo com muito carinho. Essa é a grande diferença. E aí eu posso olhar e falar, eu sou capaz, eu posso fazer isso. Se ela
conseguiu, por que não? Eu venho para trazer isso, que essa mulher pode ser feminina, ela pode ser a mulher que ela sempre quis ser. Gente, eu acabei de completar 50 anos, é uma é uma das melhores fases da minha vida. Os meninos estão igual aos seus 17 anos? Sim! Quando essa mulher vem e fala, Ludmila, eu quero voltar àquela questão do que eu sonho, daquilo que eu era, do que eu queria ser. Não, eu continuo isso. Só que é um despertar. Você conseguiu isso do dia para a noite? Você passou por fases altas e baixos? Sim. É quando você olha naquela maquininha lá na UTI, né? O pulso, o coração, uma hora a onda tá em cima, uma hora tá embaixo. Isso é vida. A partir do momento que ela entra estabilizada de uma vez só, ali você morreu. E quantas vezes nós morremos? Só que a gente precisa morrer para nascer. Só que o que acontece? A gente fica parado naquele ciclo e a gente não vai à frente. Por isso que quando eu me proponho a fazer uma constelação e você vê aí depoimentos de próprias mulheres que estão trabalhando comigo, nossa, se já teve esse resultado, o que eu posso ter? Muito mais. Não é? Ou então das frases, né, de uma das minhas mentoradas, que é para quem fica parado é poste. Eu falo, ok, cada hora eu venho com um ditado, dois lados. Cleide é muito boa também dentro dos ditados populares. Eu acho isso impressionante. É muito legal, gente, poder conciliar tudo isso. Aí, quando a pessoa olha para mim, chega e fala, nossa, Ludmila, aquilo que eu vi na internet é você pessoalmente assim. Não é o que a pessoa tem, é o que a pessoa é ser, é fazer, é ser, deixar diferente a sua vida. É poder amar e ser amado na sua plenitude. Isso é transbordar. Aí eu consigo dar para o outro, porque eu transbordo. Em cada constelação vem com a sua lanterna, iluminando para acharmos nossas chaves, que abrirão muitas portas novas. Nossa, que lindo! Gostei dessa, tinha que ser você. Essa lanterna, essa chave, todo mundo tem essa luz. Todo mundo pode se amar e ser o mais pleno de cada um. Então, realmente, aí eu vou finalizar essa live com você, falando para você, para cada um que está nessa live, compartilha. Fala para outra pessoa que ela também tem essa luz. Ela só tem que achar as chaves, né, para se abrir para esse novo, para poder se amar, para fazer diferente na sua própria vida. Eu sei que eu não sei pelo qual problema que você está passando. De alguns até sei nesse momento. Mas saiba que ali é algo para você crescer. Difícil é. É difícil olhar para tudo aquilo que foi? Sim. Não tem como apagar? Não. Mas tem como a gente ressignificar e fazer diferente. Podendo ver nesse amor, nessa estrutura de quem realmente somos ou de queremos ser. E sempre olhar para nós. Tá bom? Então, com muito amor, com muito carinho, eu fecho essa live, mulheres. Escrevem para mim, converse comigo. E como eu falei para vocês, sim, gratidão a todas. Eu dou essa análise sistêmica. Eu sei que a Tereza quer fazer, Soraya passa para ir o telefone, né, para a Tereza, ela entra em contato comigo, eu marco. E muitas pessoas aí que eu fiquei de marcar, às vezes não consegui. Gente, escreve lá para mim de novo, fala lá de novo que a gente coloca. E aí eu consigo falar com vocês também, tá bom? Gratidão a todas, com muito amor e carinho. Eu espero que eu possa ter contribuído aqui com vocês nessa live, falando que existe uma luz no fim do túnel. Hoje eu escutei essa frase. Agora eu posso acreditar que existe uma luz no fim do túnel. E isso não é fantasia. Só que essa pessoa vai ter que ter a coragem de seguir em frente. E eu estou aqui para pegar na sua mão e poder levar você a ter um relacionamento mais saudável, mais feliz, uma vida mais saudável. Ludmila, qual será o horário da piquenique? O horário do piquenique no sábado, das 2h30 às 6, que vai ocorrer no parque no dia 13 de abril. Daí sempre da tarde, das 2h30 às 6 da tarde, tá? Cada um traz uma contribuição de um prato, um doce salgado, um suco, e a gente compartilha entre todas as mulheres. E eu trago dentro de um trabalho com muito amor, que eu sei do quanto que essa mulher precisa. O que eu escutei de depoimento, Ludmila, tem até a live do piquenique. A gente não tem tempo para parar para nós mesmos. E aí é esse tempo que você vai olhar para si. Mas trabalhando numa energia, aprendendo a se trabalhar consigo mesmo. E é nisso que eu fecho com muito amor, com muito carinho, pois amo o que faço, amo pessoas. Gratidão.